Eu estava dizendo em relação à questão da liderança, claro, há uma carência total de liderança, é um movimento espontâneo, é uma rebelião das massas. Eu acho que todo movimento que há uma rebelião de massas, a grande discussão é até que ponto essa rebelião consegue gerar os seus próprios líderes, ou se formar dentro dela. Nem sempre dá tempo, nem sempre é possível, porque é um fenômeno social, psicossocial. Então, o que a gente pode dizer assim, neste caso, se não se formam lideranças, não se gesta internamente liderança, pode ter alguns espalhos ainda, mas a tendência é fluir. Porque, em grande parte, é isso que você chamava a atenção, as reivindicações não são resolvíveis em termos imediatos, são coisas que precisam de décadas. Você quer melhorar a saúde, tem que começar agora com o investimento pesado para melhorar a saúde, o transporte também. Então, isso é uma coisa que demanda, assim, negociação, então tem que ter gente dos dois lados para conversar. A desconfiança dos políticos é muito grande, né? Então isso vai ser... Você falou agora a questão do político e eu volto a insistir, é preciso a gente colocar um olhar sobre o que é esse papel do político diante de um tsunami social desse que deixa todo mundo perplexo. Qual a função dele? Você acha que tem chance de algum político chegar e tomar... Eu estou falando demais, mas você perguntou e eu quero formalizar nesse caso, formular nesse caso. O problema dos políticos no Brasil é do Brasil. É uma classe política que está de costas para a nação, que só está preocupada com suas negociatas, na sua maioria, com a sua mesquinhez dos interesses do poder. Em grande parte do mundo tem liderança, tem partidos organizados, tem estrutura parlamentar funcionando. Não é a informática que vai detonar isso. Aqui ela ficou de costas para a nação. Eu acho que repercussão no próximo pleito eleitoral terá. Sem dúvida, toda essa moçada que está aí na rua vai pensar um pouco mais quando for votar. E a outra coisa, a propósito do que vocês estavam falando, é que eu acho que não é tão desprovido assim de movimentos e de lideranças. Talvez a gente não está sentindo porque está aqui. Eu acabei de chegar de São Paulo. E o tal do MPL, Movimento Passe Livre, que começou com esta bandeira específica, quando a gente vê as manifestações na televisão, a gente percebe que tem sempre alguém se levantando e dizendo, peraí, quem está destruindo ali não é o nosso movimento, não. Nós queremos, aí levanta as bandeiras de luta, somos contra a PEC, somos a favor do transporte público, é gratuito, e sai com as bandeiras de luta. Quer dizer, existem já algumas lideranças que estão no comando disso aí. Que não são necessariamente alinhadas com algum partido. Nenhum. Inclusive fizeram questão de dizer que o PSOL, PCdoB e etc. Eu vi na CBN um lamento de alguém do PSTU, como se tivesse perdido o controle da massa. Então, eu acho interessante isso, no sentido quase cômico da coisa, né? O pessoal se lamuriando, criticando que aquilo é coisa de imperialista, porque eles não estão, vamos dizer, com controle da situação. Eu tenho uma observação sobre isso e duas abordagens. Uma, em relação aos partidos políticos, eu vi filhos meus e de amigos dizendo, se aparecer uma bandeira do PSTU, eu estou fora, por exemplo. Exatamente usando essa frase, eu vi de duas fontes diferentes. Não é só a negação da classe política, como você está dizendo, mas dos partidos que se aproveitam dessa condição de massa para manipular, por exemplo. Então, isso é um dado positivo e pode estar surgindo um movimento que vai depurar, digamos, mesmo a política, aquela que se opõe ao status quo. Então, isso pode ser uma coisa boa nesse sentido. Mas a segunda observação eu acho mais relevante para o fenômeno, porque a questão é tratar do fenômeno sobre o qual nós conhecemos muito pouco. E devemos ousar nas hipóteses, né? Então, uma que eu ouso dizer é uma comparação de fotografias feitas em dois momentos. O momento de 68, eu acho que 68 é a marcha dos 100 mil, né? 69 e tal. No mesmo lugar, indo para Candelária e a do movimento dias atrás. Vocês vão ver de 68 a profusão de faixas
portadas, portanto, por pessoas que se organizaram para isso, através ou de partidos políticos, partidos clandestinos, ou de grupos, o que seja, mas coletivos que produziram com discussão prévia e muitas vezes acaloradíssima, né? O que é que deveria ser? Artistas, grupos que, sabe, nossa manifestação vai ser assim, aí é uma discussão grande e sai uma frase, né? Abaixo da ditadura, que seja. A foto de hoje, de ontem, ela não tem absolutamente nenhuma faixa, mas ela vai ter cartazetes nas mãos de quase todos, cada um deles, ou na fantasia que vestiram para ir às ruas, para manifestar a sua opinião. Portanto, eu falo que é um movimento de uma estética diferente, é um movimento graficamente diferente. Levaram também cartazes produzidos, aí a facilidade da tecnologia, de formas mais diversas, e cartazes que manifestam a sua opinião sobre o que está acontecendo. Então, uma discussão que está havendo nesses dias que precedem a manifestação do Recife, que vai ocorrer no dia 20, essas discussões que eu já vi em diversos grupos, você vai protestar contra o quê, jovem? Aí não, eu escolhi protestar contra a PEC. Não, esse negócio aí do custo da construção, do roubo das obras públicas e tal. E pode surgir o que eu chamo o eu conectado grupal, ou coletivo de eus conectados. Você tem uns jovens que têm um interesse particular e vão manifestar isso contra o preço que estão pagando na academia de ginástica. Pode ser, esse é o grupo que vem de casa forte. Ou outro porque as faixas de ciclovia não são largas o suficiente para... Já ouvi alguém dizer assim, eu não estou preocupado com o preço da tarifa, não estou preocupado com o preço da cerveja. Vai sair outra então. Agora, a criatividade, eu acho que isso vai ser um fenômeno, ele tem a ver com um fenômeno global, a conexão rápida, por exemplo, gráfico, eu vou voltar à história gráfica do movimento. Os gráficos que foram para as pichações de outros movimentos, que viraram clássicos pela própria internet, eles são reinterpretados nas manifestações de rua. Então, por exemplo, o vinagre, que protege contra o gás lacrimogêneo, virou um ícone. E uma das pichações mais famosas, que é uma figura, uma pessoa jogando um coquetel molotov, no lugar do molotov tem agora um vidro de vinagre, certo? Então, o que é a máscara que é muito usada, virou verde vinagre. Então, esses elementos de criatividade, que sempre existiram no movimento de rua, e no 168 é muito fértil disso, mas neste caso eles estão amplificados pelo fenômeno global. Eles têm uma associação imediata com alguma coisa que tem acontecido na Turquia ou em Nova York e tal, e que aqui é reinterpretado. Então, a reinterpretação é parte do fenômeno e, portanto, ele perde as características locais. Ele pode ser contaminado com a reivindicação mais global. Daí é meu interesse em dizer, olha, está se formando uma sociedade civil global. Eu não vejo isso, não. Eu acho que o forte conteúdo local é um conjunto de insatisfações. Agora, o que você fala de global, eu falo de tecnologia. A tecnologia das redes sociais, da velocidade, da amplitude, que ela, além do mais, ela permite um diálogo. Tem aquela história do panfleto, né? O panfleto digital, mas além do mais, isso que você falou é importante. Antes o Facebook, ainda continua, mas grande parte do Facebook era usado para besteiras, sei lá. Hoje é usado para se comunicar, trocar ideias. Pode se formar até um discurso a partir disso. Então a ferramenta é absolutamente inovadora. Eu vejo talvez o surgimento de um novo tipo de ideologia, o que Cláudio fala do eu conectado. A ideologia do sujeito, esse sujeito, essa singularidade. Deixa eu radicalizar, os caras imerso nesse mar de informação. Os tiveram que sair do Facebook e ir para a rua e falar de transporte, porque eles têm que pegar ônibus, eles não têm que ir pelo fio. Mas é importante que vai para a rua, volta para o Facebook. Volta. Você está indo contra o Marshall McLuhan. Veio a mensagem, lembra? Lembra disso? Isso é uma parte. No ano 68 a gente voltava para a reunião para fazer uma avaliação. Depois de um mês ir para outra estratégia. Mas vai voltar. Superestimando. E vai voltar contaminado pelo fenômeno global. Vai à rua e vai identificar, por exemplo, a exiguidade, a escassez cada vez maior do bem público, do espaço público. E vai ser uma reivindicação que é... Deixa eu fazer uma provocação. Nós falávamos muito mais do Vietnã em 68 do que hoje esse movimento aqui fala de outros países.
O movimento que a gente fazia na rua, via dinâmica, estava presente. E não tinha internet. Então era tão global. Você está colocando um ponto que hoje. Essa ideologia do sujeito, ela é egoísta mesmo. Aí não há essa magnanimidade que a geração dos anos 60 tinha, não. Por que não se fala no Afeganistão? São pequenos guetos que têm ainda essa ideologia. Ninguém pensava Mas nisso. peraí, vamos ponderar direito umas coisas. Porque veja bem, uma boa parte dessa moçada que está na rua lutando por 20 centavos a menos no transporte, não usa o transporte. Não. É um ato altruísta. É que nem nós lutamos pelo Vietnã. Eles não estão, as bandeiras de luta não são precisamente as que estão os afetando. Eles não são necessariamente os usuários. Não. Eles estão contaminados pelo outro. Exatamente. E contaminado, eu acho que basicamente por um descalabro. Eu acho que é um desmando. No caso, Esse é um fenômeno Sérgio forte. tem razão. Esse é um fenômeno forte. fenômeno Eu não forte. quero mais. É hora Não de quero baixo. mais isso, chega. E aí, de repente, uma faísca foi o suficiente para... Mas aí o Sérgio coloca bem, são questões locais, nacionais, que incomodam no dia a dia. Ele não tem essa, apesar de ter meios de informação, não tem essa visão de se olhar sobre o Afeganistão. Do mesmo jeito que acho que Istambul não está preocupado com o que está acontecendo. Isso. Então é uma coisa meio paradoxal. Ao mesmo tempo que ele tem essa sociedade civil global, a predominância das demandas e das inquietações são locais. Deixa eu voltar ao meia mensagem. Eu acho que o que é global é a estética. E ela vai mudar como forma o conteúdo. Mais à frente, não vai ser agora. Quer dizer, essa é a minha hipótese. Não é agora. A reivindicação é passagem, é o custo do estado de futebol, é o político corrupto. Mas ao discutir o fenômeno usando a mídia, essa que está aí, e a estética, e o grafismo, e a ferramenta por si só, que permite, por exemplo, a ferramenta do vídeo, que permite a edição, que permite... Tudo isso vai gerar um outro conteúdo reivindicatório. Voltando à questão das lideranças, quem vai portar isso? Aqueles que são mais hábeis na utilização, evidentemente na utilização. O meio da mensagem, voltando ao Marshall Macro, e neste caso vai mudar qualitativamente conteúdos, inclusive vai produzir lideranças. Que lideranças são essas? Aquelas que são mais hábeis no domínio desse meio. E o que eles vão produzir como conteúdo ainda é um incerto. Esse aqui é o indefinido, essa é a incerteza e a beleza do fenômeno. Ele é tão novo que é por isso mesmo ainda muito incerto. Agora, que vai ser diferente, o conteúdo vai ser diferente. Reivindicatório e liderança. Sobre lideranças. As lideranças que surgem do movimento, portanto, aquelas que são mais hábeis no domínio do meio, essas lideranças já começam a aparecer em movimentos correlatos a esses que estão aí na rua e que vão ter uma presença forte no Recife, como, por exemplo, o que trata das questões urbanas no Recife, direitos urbanos. Um grupo no Facebook que tem mais de 10 mil membros. Eu acompanho e vejo a evolução de lideranças. Como é que elas estão surgindo e o que estão fazendo? Aquelas que são mais assíduas. Como é o nome do grupo? Direitos urbanos. Direitos urbanos. Aquelas que são mais assíduas e que têm mais habilidade no manejo da análise, estão começando a propor. Essa migração é a primeira migração. Sai da contestação pela contestação e já começa a propor. Segundo lugar, já começa a propor buscando os canais que antes contestavam. Os canais tradicionais de articulação política pública cidade. É exemplo o caso da discussão sobre a cidade do Recife, a Conferência das Cidades, em que este grupo teve representantes oficializados, e eu me lembro de uma frase que dizia: não, nós não conversaremos com entidades que não têm o CNPJ, né? Quer dizer, são ONGs ou não são, tem ou não direções como o Centro José de Castro, os governos tiveram que aceitar a conversar com uma entidade que não tem CNPJ, com lideranças que foram surgindo no meio. E participaram com direito a voto e com uma estratégia de interferência em todos os grupos de discussão. Os resultados muito concretos. Isso que você está colocando é exatamente na linha do que eu coloquei anteriormente. Ou seja, as formas clássicas de representação política, elas vão sofrer um impacto grande. Não sei como vai ser essa mudança. Vão morrer por inanição. Não é questão da qualidade do político, não. É porque esse tipo de liderança,
O sujeito com a internet de banda larga, com a capacidade de manusear bem isso e de se expor, de ocupar o Twitter, Facebook, ele ocupa um espaço, ele transforma a mente, transforma corações e consegue conquistar a liderança sem necessariamente ir atrás de voto. Cláudio usou uma expressão que eu está assumindo a liderança, tem que ter um manejo da análise. Sim. O manejo da análise independe disso aqui. Mas essa análise, no momento que ela é divulgada, Não vai definir, é a análise, a capacidade de formular. no momento que essa análise ela é divulgada e vai para 15 mil pessoas que são o curtidor da página dele, aí ela tem um poder. Mas tem um analista que escreve na mão e manda a secretária digitar e está no Facebook. Nunca vai chegar. Não. Nunca vai chegar. Estou exagerando. Não, é bom exagerar. Nunca vai chegar se não tiver no ritmo dessa mídia. E o ritmo dessa mídia só tem o analista que é habilidoso. Mas o habilidoso que não tem a capacidade de análise não Tá lidera. fora. Então é a Tá análise. fora. O que faz a diferença é a análise. Não. Sabe, análise maximizada pela mídia. Isso. É a análise que faz a diferença. Ela sozinha, se não tivesse a mídia, não estava acontecendo nada do que está acontecendo. Sim, mas a mídia não resolve, é o meio. É o meio para você difundir a análise. Só que o meio é diferente, uma potência muito É maior. um meio diferente. Portanto, a análise ela vai ser Vocês amplificada. estão superestimando o meio. É a análise que faz a diferença. Não. Análise é a capacidade de ação na mídia que exige competências que essa juventude de classe média, eu vou entrar no outro assunto agora, contra a qual nós sempre tivemos preconceitos de esquerda, porque achavam que era feito merda boiando na água. Essa merda boiando na água é que vai conduzir essa revolução. Vamos ver, mas tem que ter análise. Dois analistas de classe média, certo? Análise não vai. A gente ainda vai ter, eu acho que um período grande, porque por enquanto esse movimento passe livre e toda essa moçada que está manuseando e com capacidade de análise potencializada pela internet, isso ainda é uma minoria na sociedade brasileira. Isso é importante a gente ter presente. O que está movendo as instituições ainda é o processo eleitoral, baseado em quê? Baseado na maioria dos votantes. Quem é a maioria dos votantes? Não está nesse circuito. Não está. Nem está na rua. Nem está na rua. É um processo arcaico de dominação, É. que está uma porta velha esperando um chute, né? Mas esse chute não é assim. A gente estava falando de análise aqui, eu queria deslocar um pouco para a militância na internet. A gente tem o caso do australiano, né, o Assange, que revelou milhares e milhares de documentos de CIA e tal. Tem um caso recente agora de um agente da CIA, tem 25 anos de idade, e que revelou que o governo americano monitorava, ou tinha uma política de entrar dentro do Facebook, monitorar comportamento do cidadão. Isso é um tipo de militância e bate forte. Não é à toa que arranjaram um caso de estupro de não sei o que do cara que está na embaixada do Equador. Mas o que isso tem a ver com. Tem a ver com militância por esse meio chamado internet. Você falou em análise, eu estou indo para um outro lado, é uma ação. Falando vocês que o meio é radicalmente diferente. O que eu estou insistindo é que ele é principalmente o meio, que, portanto, precisa estar do lado de cá, fazendo análise, articulando, conversando, indo para a rua, negociando, para poder mudar. Eu estou querendo pensar ainda nos meios antigos, que esses ainda vigoram, vão vigorar por bastante tempo. Eu acho que tem um tipo de análise que está se fazendo, que eu acho muito instigante, já vi em vários analistas desses movimentos, que esse movimento de rua, claro, tem a ver com essa militância de classe média, juventude de classe média, e que tem a ver com esse meio novo, mas tem também essa classe média que ascendeu e que está havendo essa defasagem entre uma classe média que ascendeu pelo consumo e que de repente se dá conta que a educação e a saúde estão uma merda. E o transporte. E o transporte, que é o tripé, na verdade. O transporte, que é fundamental para o indivíduo trabalhar, a escola dos filhos e cuidar da saúde. Então, esse povo também está na rua. Esse povo também está na rua. Então, na verdade, o que eu acho que é interessante dessa verdade, para mim, o fundamental é o povo estar na rua. E
Tudo bem, eu concordo com o Cláudio, não discordo nem um milímetro, mas eu acho que esse lado que não está conectado na internet, mas que também está na rua, é importante. E isso vai ter efeito, eu acho que isso vai realmente pressionar institucionalmente, porque sem os canais institucionais realmente não tem noção de nada. Doutora, só uma pergunta para a gente refletir. Que fenômeno ocorre aqui? Uma semana antes da explosão desse movimento, as pesquisas de opinião mostravam alta satisfação com o governo, pelo menos com o governo federal, e que ela ganharia no primeiro turno. Bom, ganharia no primeiro turno porque também não tinha outros que prestassem, né? Mas, digamos, a satisfação com o governo dela, e embora essa manifestação não seja contra o governo dela, é contra um bocado de desmandos e de incompetência que tem a ver com o governo. Olha, eu acho que tem um ponto aí que está se analisando pouco também. O bolso das pessoas começou a ser mexido. Ninguém vai se importar uma com semana isso. antes que essa pesquisa. Não, mas isso é cumulativo. A inflação está chegando. Né? Eu tenho uma opinião sobre isso, Sérgio. Eu não sei qual é o. Pensando Isso aí não serve queria refletir com vocês. Esse movimento não é contra Dilma, não é contra o PT, inclusive. Não, mas é insatisfação. É uma insatisfação que eles não conseguem. Mesmo que se perguntar, se fizer pesquisa na rua, não vão conseguir associar ao PT, ao governo. É uma insatisfação difusa, inclusive ela reconhece, eu vi vários depoimentos. Olha, nós já avançamos, mas não queremos mais. É feita aquela música de nós não queremos só comida, queremos música, diversão e arte. Né? Tá voltando um fenômeno que é assim, a minha cidade, o meu lugar, as minhas coisas, não é isso aí não, esse monte de cara safado, eu não quero isso aí não. Eu vou manifestar isso da idade de 11 anos aos pais que estão indo com os filhos. Eu estou vendo vários dos meus amigos aqui dizendo, eu vou com meus filhos. Eu autorizei meu filho de 11 anos aí, aqui, o outro está dizendo, aqui agora, eu estou vendo, por exemplo, vou dar uma de Geraldo Freire, estou vendo aqui Geraldo Freire dizendo, mais um recuo, a PEC 37, que retiraria o poder do Ministério Público, deixaria tudo com os delegados, está sendo retirada da pauta de votação. Que ela ia falar só por causa do povo da rua, não precisou O recuo dos estados em tirar 10%, inclusive em Pernambuco, que não está valendo nada, muito bem, obrigado governadores, agora vamos quem quer mais coisa. Então isso já é resultado concreto do fenômeno que assombrou pela dimensão. As fotografias mostram, a marcha da Candelária é muitas vezes maior do que a de 100 mil pelas fotografias. Você comparar inclusive com os blocos da bola preta, não sei o que, são equivalentes e fala, o galo da madrugada ocupa com 1 milhão de pessoas. Pode ficar tranquilo que esse é o número que vai rodar na prática daqui a pouco. Um outro ponto aí importante sobre Mas isso. ainda sobre esse negócio da relação da Dilma com a satisfação, porque eu não acho que tenho nada contra a Dilma, contra nenhum governante diretamente, mas é dizer, olha, nós estamos insatisfeitos com o transporte, com a educação, com a saúde, Aí quando se diz, mas como é que se avalia o governo? Bom e ótimo. Tem o Bolsa Família dando, aumentou a renda, bom, legal, é isso. Olhando essa porcaria que tá legal, então diz isso. Mas ó, legal, mas eu quero mais. Mas se você olhasse uma alternativa a ela, que é o outro ponto que você trouxe, qual é a alternativa a ela? Aí começam os políticos que ainda não, os que já foram testados nas urnas, os que estão fazendo aquela confusão paulista, né, que contaminou a política nacional em termos de alternativa ao governo do PT. Então você começa a ter uma seleção também. Então não é isso também que eu quero. É por isso que Marina ainda tem uma resistência de recall muito grande, porque ela, mesmo ainda hoje, parece uma coisa diferenciada, mas nem ela vai se apropriar do resultado. Manuel Castells, numa entrevista, disse que Marina seria a única pessoa que poderia capitalizar. Capitalizar como capitalizou o trabalho dela na internet. Também não. Mas não capitaliza. Vai ser muito difícil algum político, pelo contrário, aqueles que tentarem vão ser repudiados. As bandeiras, por isso que houve a reação do PST, estão sendo retiradas do livro. Estão sendo retiradas, não quero bandeira só aqui não, nem trago. E tem várias formas de fazer isso, a mídia normalmente ajuda, tem várias formas. Outra coisa que quer dizer, o PT, estávamos conversando, o PT, o governo, anestesiou o movimento social. Ela assim. E a insatisfação acumulando. Então é como se de repente não tem canais,
Pô, E aí eu, como uma rebelião, eu isso como uma rebelião. Um cientista político do IUPEST, que eu esqueço o nome, mas ele fez uma análise brilhante na campanha eleitoral, dizendo precisamente isso. A essa altura estava mais ou menos definido que tinha toda a chance de ganhar, e dizer, bom, vai ter pelo menos alguma coisa vai ser interessante, porque a sociedade civil está anestesiada. E com qualquer outro governo, ele dizia em relação a qualquer um que venha, não vai ter o carisma de Lula e, portanto, vai abrir uma brecha para a sociedade poder ter um canal de demonstrar sem satisfação, que realmente põe em movimento a sociedade civil, que passou... Sem querer, né? É, claro, que passou 8 anos anestesiada. E é interessante porque a declaração de Lula a respeito dessas manifestações, que é boa, ele diz que a democracia não é um pacto do silêncio. Ora, foi exatamente o que ele fez nos 8 anos de governo. Ele comprou o pacto. Mas, enfim, assim, finalizando essa nossa conversa com concordâncias e divergências, então, esta é a nossa opinião dessa semana, que vai ao ar.